Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a jornalista Joana Ferraz e esse é o videocast Cafezinho com a Enfermagem. A gente entrou recentemente nesse novo formato e esse episódio que a gente está gravando em março de 2025 vai ao ar então no mês seguinte, em abril, dentro de uma série de diversas publicações aí que faremos com assuntos de interesse da enfermagem e da sociedade. E nesse episódio a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é autismo e o papel da enfermagem. E para conversar com a gente sobre esse tema, tô aqui com uma dupla muito querida comigo no estúdio. Então, a Janine Wacheleski, que é analista de auditoria técnica na Unimed Porto Alegre, e enfermeira pela Universidade Luterana do Brasil. A Janine, então, ela é autista e participou de um vídeo sobre autismo nas redes do Corém RS. Bem-vinda, Janine. Muito obrigada. E junto, então, com a Janine, a gente recebe a Adriana Roese Ramos. A Adriana, ela é graduada em enfermagem pela URGS, mestre e doutora pelo programa de pós-graduação em enfermagem, também da URGS. Atualmente é professora associada na área de enfermagem em saúde coletiva da Escola de Enfermagem e de Saúde Coletiva da URGS. Professora assistente do Serviço de Enfermagem em Atenção Primária em Saúde do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o HCPA, na Unidade Básica de Saúde Santa Cecília. A Adriana tem experiência, então, na área de saúde coletiva, síndrome de Down, transtorno do espectro autista, regionalização em saúde, rede de atenção à saúde, planejamento e gestão em saúde. Bem-vinda, Adriana. Obrigada. Que bom que está aqui com a gente. Então, sem mais enrolações, vou passar a palavra para as nossas convidadas, começando pela Adriana, e justamente esse videocast vai ao ar em abril, porque dia 2 de abril se comemora o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. E tivemos aqui uma feliz coincidência que a gente está gravando esse videocast no dia 21 de março, que é o Dia Internacional da Síndrome de Down, que a gente também vai conversar aqui um pouco sobre a Síndrome de Down. Inclusive, já vou aproveitar esse gancho para a Adri, já estou íntima da Adri, para ela falar um pouquinho da trajetória dela, né, tanto profissional quanto pessoal, e como que elas acabaram se interligando, né, Adri? Olá, pessoal, é uma felicidade poder compor o videocast, né, com vocês. Então, eu me aproximei da área, né, das pessoas atípicas em 2021. No ano de 2019, eu recebi meu filho, Gustavo, com síndrome de Down. E eu trabalhava com regionalização, redes, trajetórias, enfim, trabalhava pensando no estado, no município. E eu comecei a perceber as dificuldades impostas que a rede impõe, né, para as crianças atípicas. Inicialmente, a gente começou o trabalho com a síndrome de Down. Eu comecei de uma maneira muito tímida, né, começando com um projeto de extensão que eu previa que fosse muito pequeno, e quando eu fiz a primeira edição em 2021, já grávida do meu segundo filho, eu percebi o mundo que existe por trás da síndrome de Down e o quanto que na formação das diversas áreas da saúde a gente não está preparado para atender crianças com síndrome de Down que têm especificidades de saúde, né, que muitas vezes não são vistas, né, para além do manual do Ministério da Saúde, como eu brinco. E daí, ao longo do tempo, a gente foi agregando, né, outras questões, outras condições, deficiências, porque a gente percebe as dificuldades impostas na rede, né. Então, nós estamos iniciando hoje, então, nessa 4ª edição do curso Cuidado a Pessoas com Síndrome de Down, onde nós agregamos acadêmicos e profissionais da área da saúde e da educação. Então, nós temos discussões muito legais, muito profícuas, assim. Ontem fizemos, então, a abertura, né, junto com a Associação de Familiares e Amigos do Down, na Escola de Enfermagem de Saúde Coletiva, da parentalidade atípica, onde a gente pôde discutir muitas questões da síndrome de Down, do transtorno do espectro autista, TDAH. Então, muito, muito boas, assim, as possibilidades que a gente vai construindo. Também temos outros projetos de pesquisa com crianças com necessidades especiais de saúde, daí a gente agrega outras questões também, crianças que utilizam dispositivos, enfim. E a gente tem trabalhado, né, na Unidade Santa Cecília também. Nós temos hoje
Inclusive, nós estamos com um arco que foi construído para que as pessoas possam tirar fotos e trabalhar um pouquinho essa questão da conscientização, né, Claro. do mês da síndrome de Down. E também no mês que vem nós trabalharemos, né, com a questão do autismo. E a Adri tem um currículo assim imenso, né, Adri? Vários projetos e iniciativas nessa área, mas como a gente estava conversando ali nos bastidores um pouquinho antes de entrar, é essencial que se fale cada vez mais, né, sobre síndrome de Down, sobre o TEA, enfim, sobre qualquer especificidade ou condição, né, que crianças e adultos, porque a gente também falava dos adultos, né, que às vezes parece que não existem, né, esses adultos atípicos, né, mas eles estão aí. A Janine vai contar um pouquinho da trajetória dela também, e é necessário que a gente fale cada vez mais, né, conscientize cada vez mais. E vou aproveitar, então já vou pedir para a Janine contar a experiência dela. A gente já teve aqui no nosso videocast, Janine, uma outra convidada que também entrou em contato com a gente, como tu, e participou de uma live no Facebook, e depois participou aqui falando sobre cuidados paliativos, e a gente sempre gosta de ressaltar isso, porque de fato, se vocês entram em contato com o Corém responde. Então a gente recebe muito comentário na rede social e recebe interações, e é muito legal, assim, porque esse é o nosso objetivo, né, se aproximar da enfermagem de diversas maneiras, né. Então a Janine viu, né, nosso vídeo, entrou em contato com a gente, e aí ela gravou e participou. Queria que tu contasse um pouquinho, Janine, da tua história, né, como que foi o teu processo, né, de diagnóstico, e como que é pra ti ser enfermeira. Tu falou um pouco pra nós ali também nos bastidores dos desafios, né, que tu vem enfrentando, assim. Então, queria que tu contasse pra nós um pouquinho da tua história. E, mais uma vez, obrigada por estar com a gente. Certo. Boa tarde, pessoal. Eu começo a minha história com o autismo, né, com a descoberta dele, quando na idade adulta já. Então, foi um diagnóstico tardio, que eu obtive enquanto estava durante a faculdade. Ele foi evidenciado pela minha psicóloga, já baseado numa história regressa de saber que eu tinha tido desconfianças antes por profissionais, por professores da escola e tudo mais. E ela me propôs o desafio de buscar a resposta, se confirmava-se ou não o diagnóstico. Então, entrei com 22 anos atrás, fiz todos os testes para adultos, né? Que a gente tem a testagem para crianças e adultos. Durante esse tempo, foi um tempo bem interessante, porque eu não me via no diagnóstico de autismo. Então, eu achava que no máximo eu teria TDAH, porque as desconfianças eram muito grandes no TDAH, porque eu vinha de uma sequência de perder a chave, daí no outro dia eu perdia o vale transporte, no outro dia eu perdia o casaco. Então, os sintomas eram muito voltados para esse lado. E ela falou assim, mas quem sabe a gente testa junto, já por conta dessa minha resistência com o diagnóstico. Então, eu fui atrás, fiz os testes e se confirmou o autismo e o TDAH. Mas essa foi só o início, assim, de tudo, porque depois eu gosto de falar, assim, que nem eu disse antes de iniciar a gravação, que o diagnóstico ele foi a minha cura. Porque eu tomava em torno de 9 medicamentos para controle, e eu tinha diversos diagnósticos equivocados, né? Então, que afetavam muito na minha qualidade de vida. O diagnóstico, para mim, foi qualidade de vida. Foi através dele que eu consegui me entender e entender o que me afetava, como o mundo me afetava. Então, depois do diagnóstico, eu consegui, inclusive, socializar mais, porque quando a gente entende o que a gente tem, é mais fácil de entender como eu vou agir perante aquilo. Então, a partir do diagnóstico, eu conversei com as minhas professoras da faculdade, que inclusive suspeitavam do diagnóstico e ficaram muito aliviadas quando
eu trouxe essa notícia e consegui concluir a minha faculdade graças ao suporte que eu tive durante a graduação. Creio que se eu não tivesse tido o suporte, eu teria desistido. Assim como muitos autistas adultos desistem da graduação e acabam não se inserindo em vagas no mercado de trabalho talvez melhores por conta dessa desistência e da falta de suporte. E eu tive sintomas quando era criança, muito evidentes, tanto que na escola eu tive uma professora de português que, vendo meu hiperfoco muito grande em literatura brasileira, em dicionários, porque eu pedi para minha mãe, com 10 anos de aniversário, um dicionário do professor Pasquale. Então, ela falava assim, vai lá na FADERGS, lá em Porto Alegre, tem uma psicóloga que é especializada, e ela achava que eu era superdotada, né? E daí ela falou, especializada, tu precisa de um acompanhamento para desenvolver mais as tuas habilidades. E minha mãe, infelizmente, por falta de informação, porque na época não era muito difundido que nem hoje é a questão do autismo, apesar de precisar ser difundido ainda mais, não foi atrás. E, curiosamente, não foi atrás porque ela achava que estava tudo certo. Mas, na verdade, ela obteve também o diagnóstico de autismo. Então, ela... Por se parecer muito com ela achou que era normal. Que tava tudo ok. Sim, e daí acabou que ela foi atrás, agora, meses atrás, ela acabou descobrindo que ela tem o mesmo diagnóstico que eu. Que é algo muito comum dos pais descobrirem, né, que são autistas através do diagnóstico dos filhos, né? Sim. E durante a faculdade... eu tive uma série de adaptações que, depois do diagnóstico, entenderam-se também muitos pontos do porquê que eu faltava muito. Sim. Porque eu entendia a matéria, eu entendia o conteúdo, mas a parte da socialização ali com a turma, a questão do barulho me incomodava muito. Então, isso é uma coisa que eu, conversando com outros autistas, é muito grande. A questão da falta de socialização, de evitar contato com as pessoas. Então, a partir do diagnóstico, eu aprendi como lidar com essas situações, né? Que eu tenho a sensibilidade auditiva. Então, a partir disso, um dia, a minha psicóloga na terapia falou pra mim, por que tu não coloca um abafador? Eu coloquei o abafador e fui pegar o ônibus. E nesse dia eu chorei porque... foi a primeira vez que eu não sentia dor de cabeça por andar de ônibus. E aquilo mudou a minha vida, é a verdade. Utilizar abafador, as outras adaptações que eu utilizo na minha vida, é qualidade de vida, porque a gente não funciona da forma típica, né? Sim. Então, a gente precisa dessas adaptações para ter qualidade de vida. Eu percebo, assim, conversando com outras pessoas que também estão no espectro, que as dificuldades, elas estão no momento que tu não adapta. Quando tu adapta, parece que o mundo não tem... É que nem eu brinco, né? Eu, às vezes, não sinto que não tenho autismo, porque como eu tenho as adaptações, sim, eu consigo performar muito bem, consigo ser produtiva, consigo ser criativa, consigo ser independente. Então, com as adaptações certas, com o suporte certo, a gente consegue ter uma qualidade de vida muito grande. Então, hoje em dia no trabalho, eu tenho orgulho de dizer que eu sou a primeira enfermeira autista contratada pelo meu trabalho. E a Unimed, ela busca muito essa questão da inclusão. Sim. E terem me contratado como uma enfermeira autista, acho que visa muito isso, sabe? A questão da inclusão. Eu me sinto muito honrada por terem acreditado no meu potencial, já que muitas pessoas pelo caminho desacreditaram, inclusive eu.
A Janine falava, né, Janine, antes, que ela chegou a pensar em desistir, né, da graduação, e que teve uma professora que chegou para ela e falou, bom, se tu não conhece nenhuma enfermeira autista, então seja a primeira. Sim. Eu estava fazendo os estágios finais da faculdade, que é um divisor de águas, né? Os professores durante a graduação sempre falavam muito sobre a questão de que o estágio seria a vitrine para o mercado de trabalho. Então, a minha preocupação era redobrada com isso. E eu tive uma crise muito grande num dia de estágio. Tive um meltdown. E após o meltdown, como sempre, a gente acaba se sentindo envergonhado, acaba se sentindo mal por ter, né, enfim, ter tido a crise. E eu lembro que eu falei para a professora que no dia seguinte, eu iria cancelar a minha matrícula, que eu não me via sendo enfermeira. E nesse momento ela olhou assim para mim e falou assim, falou exatamente essa frase que tu falou, que se tu não enxergas nenhuma enfermeira autista, sejas a primeira, né? Seja a primeira que tu conhece. E eu sou muito grata a isso. Obrigada, professora Letícia, por ter acreditado em mim, junto com as outras professoras também, né? A coordenadora do curso, Priscila, também foi essencial, porque foi a primeira vez que ela teve que lidar com a situação de ter uma aluna autista, e ela conseguiu lidar com maestria essa questão da inclusão. Eu tive apoio do Centro de Apoio ao Aluno, né? Uma fonoaudióloga da universidade também me ajudou. Eu tive apoio pedagógico também. Foi essencial para que eu conseguisse fazer todos os estágios, né? A gente foi adaptando locais, assim, que eu precisava utilizar o abafador e foi me permitido utilizar. Uhum. Então, foi se construindo uma atmosfera de inclusão dentro do hospital, que é um ambiente que a gente, às vezes, não imagina que seja possível, né? Uhum. Eu, por muitas vezes, achei que não seria possível, até que eu cheguei no estágio final. E no estágio final, eu consegui entrar numa unidade que seria mais inclusiva para mim, que era, fiz no estágio no CDI do Nora Teixeira. E ali eu consegui me ver enfermeira. Pela primeira vez, eu senti que eu poderia ser enfermeira, porque eu não senti dificuldades para poder desempenhar meu papel como paciente, consegui ter uma facilidade maior com a equipe, porque a equipe entendia também na minha condição e sabia me dar ao tempo certo quando eu precisava. Foi um divisor de águas, assim, na minha vida profissional. Eu sou muito grata à Santa Casa de Porto Alegre por causa disso, por ter me aberto as portas do CDI para estagiar. E ali eu falei para essa professora, eu agradeci. Eu não canso de agradecer ela, porque ela me acompanhou em todos os estágios. Sobre essa questão de buscar que eu me visse enfermeira. Ela queria que eu me visse estando como enfermeira, porque eu já tinha lutado tanto para chegar naquele momento, sim, né? Sim. Então, no dia da minha formatura, eu olhei para a professora e falei assim, eu consegui, graças a ti. Então, esse processo foi bem custoso para mim, de me ver sendo uma pessoa com deficiência, sim, mas com que eu sou capaz de fazer. Então, foi um processo também meu. Sim. E sim, hoje eu busco, com a minha atuação profissional, eu busco para que outras pessoas também possam sentir esse poder de que eu posso também ser enfermeira, mesmo tendo as minhas limitações. Sim. Antes que a Janine continue, que ela dividiu com a gente algumas iniciativas, né, Janine, sugestões que tu dá no teu local de trabalho, né, para assistência a pessoas atípicas. Eu queria que a Adriana falasse um pouquinho sobre isso que a Janine falou, que eu acho que é super comum, desse diagnóstico tardio, né, a gente até falava que hoje, com mais informação difundida, os diagnósticos estão vindo cada vez mais cedo, não só do TEA, né, e que bom, porque como a Janine falou, o diagnóstico, ele é libertador, ele te dá o caminho para
que aquela pessoa tenha mais autonomia, para que ela tenha mais qualidade de vida, mas infelizmente, né, Adri, muitos profissionais de saúde, de enfermagem não se sentem capacitados, né, para lidar, para realizar assistência a pessoas atípicas e também não estão atentos a alguns sinais que poderiam muito cedo, né, na puericultura, né, que a gente falava na nossa conversa. Então, de ver como é que tá os marcos de desenvolvimento, se tá ok, se não tá. Queria que tu falasse um pouquinho sobre esse cenário, assim, dessa insegurança e, de fato, como tu falou na introdução, dessa assistência. Quais são os entraves, né, para assistência a pessoas atípicas? Recentemente, uma aluna minha defendeu um TCC sobre o cuidado de enfermagem às pessoas com o transtorno do espectro autista, né, num hospital, e apareceu essa questão dos profissionais não se colocarem como preparados ou terem na sua formação a preparação, né, e daí vem uma questão para a gente, enquanto formação, né, em universidade, de olharmos para essas questões e trazermos dentro. A gente está aguardando agora as nossas próximas diretrizes curriculares, né, que estão quase saindo do forno, então da gente repensar nossos currículos e, claro, a gente já vem discutindo, mas se a gente pensar realmente em trazer cada vez mais para que os profissionais estejam mais preparados, né, então a gente, olhando, por exemplo, para a linha de cuidado, né, do Ministério da Saúde, a gente tem lá o cuidado do transtorno do espectro autista, a gente tem atenção primária, atenção especializada, SAMU, a parte hospitalar. Então a gente vê o quanto a atenção primária tem um papel fundamental, principalmente nessa questão de olhar para a criança. A criança está cotidianamente lá, né, durante o seu primeiro ano fazendo a puericultura. Nós enfermeiros somos os responsáveis por avaliar os marcos do desenvolvimento e por acompanharmos. Existe uma controvérsia assim, né, entre a comunidade científica e no uso do M7R na triagem, né, porque alguns profissionais acham que a gente não deve triar, né, todas as crianças, mas está na caderneta da criança que entre os 16 e os 30 meses elas são triadas. Então, existem ferramentas, instrumentos para que a gente possa olhar, mas realmente falta muito na formação e esse nosso olhar para que a gente possa diagnosticar o mais cedo possível, fazer os encaminhamentos, né, o mais cedo possível para que a gente aproveite esse período de neuroplasticidade também das crianças para começar as terapias. Mas aí a gente tem um outro problema, uma grande questão, que é um grande entrave, um grande obstáculo da rede, né? A gente ter rede para isso. Então a gente vê as pessoas aguardando muito tempo numa fila de espera por neuropediatra, por terapias, né? O próprio centro de referência do autista de Porto Alegre, ele também tem a sua capacidade, porque a pessoa entra e não sai tão rapidamente, né? Não tem a alta dentro do seu plano terapêutico singular, ela não tem a alta tão rapidamente, porque ela necessita desse acompanhamento, então não se consegue ter também esse fluxo dessa rede, né? E a gente discute muito, que eu sou professora dessa área, né, de saúde coletiva, a gente discute muito da importância da enfermeira que está lá na ponta, de conhecer os instrumentos. O Ministério da Saúde tem vários instrumentos, Porto Alegre também, né? Nós temos protocolos, Rio Grande do Sul, Corém, para que a gente possa utilizar. Tem 2 guias de desenvolvimento que a gente utiliza, um para profissionais da saúde e da educação e outros para os pais e cuidadores. Então, a importância que a gente tem também de aproveitar, poxa, a rede está demorando tanto tempo, então o que eu posso ir desenvolvendo, fazendo grupos, trabalhando nas consultas individuais com as famílias para que possam apoiar. Não é o ideal, a gente precisaria sim, né, de mais rede de atenção especializada, como voltando para a linha do Ministério, né, eles falam dessa questão de a atenção primária está muito vinculada com a atenção especializada, matriciamento, enfim, todo esse apoio, mas a gente sabe também dessa demora de conseguir isso. É uma realidade de Porto Alegre, uma realidade do Brasil, do Rio Grande do Sul, do Brasil, né, de vários estados. Então, é uma questão que está pesando bastante. Então, a gente vê famílias que nem conseguem ter acesso a terapias porque não conseguiram acesso ao neuro, né, pessoas que estão fora da rede. Daí também tem as questões, né, da saúde suplementar, que a gente também sabe que tem outras questões, né, que eu deixo para a Janine falar um pouquinho, mas a gente tem, acho que esse grande obstáculo, assim, né. E outra questão que a gente falava antes, né, que eu sempre falo para os meus alunos, da importância da gente ouvir os familiares. Os familiares conhecem as crianças, sabem
ouçam, né? Ouçam um pouquinho mais o que aquela mãe, aquele pai, aquele avô, avó, porque a gente tem, né, na rede de apoio, hoje a gente encontra os avós participando muito, tios, né? Sim. O que eles trazem sobre o desenvolvimento dessa criança? Eu não falei, mas eu sou mãe de um autista de nível 1 de suporte, Joaquim, e a questão do diagnóstico, eu acho que é uma questão sensível para todo mundo, né, Adriana, assim, porque sempre começa com alguém desconfiando, geralmente a mãe acha que tem alguma coisa de diferente, mas, né, fica em dúvida e via de regra é desacreditada, e via de regra chega nos profissionais de saúde e ouvem a famigerada frase que cada criança tem o seu tempo, né, quer dizer, existem marcos de desenvolvimento que a gente sabe, né, que tem que ser atingidos, né, e se não são é porque existe algo, né, então é muito, muito importante que se os profissionais não tenham a plena capacitação, mas que pelo menos estejam mais atentos, né, a alguns sinais e sintomas e ouvir a família e não desacreditar, né, quando uma mãe ou um cuidador, enfim, que seja. Logo no primeiro questionamento, né? Logo Exato. na primeira consulta E é muito, eu ouvi incontáveis vezes essa frase. Ele tem o tempo dele, cada criança tem o seu tempo. Não é, cada criança tem o seu tempo, né? E a gente sabe que tempo é precioso, né? Por causa da questão da neuroplasticidade, que tu já referiu. Então, quer dizer, quanto mais cedo forem feitas essas intervenções, maior a chance de ter mais autonomia, né? De precisar de menos suporte, né? De ter uma vida mais independente dentro das suas limitações, como todos temos. Mas o tempo é precioso, né? Muito legal. Eu quero que tu conte, então, Janine, um pouco de como que é no teu trabalho, como tu consegue ter essa visão por ser autista. Tu falou que tu sugeriu algumas iniciativas e que mudanças já aconteceram dentro do teu trabalho na assistência a esses pacientes, né? Queria que tu contasse um pouco o que tu sugeriu, o que já mudou lá no teu trabalho. Sim. Assim que eu entrei, a equipe acabou não tinha muito contato com pessoas do espectro. Então, minha chefe fala, inclusive, que eu sou muito pioneira. Porque a gente faz muitas trocas de questões de entenderem como eu funciono e tudo mais. E logo nesse momento, assim, eu entrei em contato com a psicóloga da auditoria, que eu trabalho atualmente na auditoria, né? E a gente começou a conversar sobre autismo e tudo mais, porque ela trabalha na questão de auditoria da rede, né? E a gente acabou desenvolvendo alguns projetos junto com a linha de cuidado do autismo da Unimed, para poder falar o ponto de vista como cliente, né, sendo colaboradora, mas como cliente, que eles poderiam se atentar e poderiam buscar para atender a esse público, né. A gente também entrou com uma pesquisa, um projeto de levantamento de dados de quantas pessoas autistas adultas a gente tem na nossa rede de clientes, né. E ainda está em estudo isso, mas para poder atender melhor, né? Porque eu, como adulta, eu sinto dificuldades, tanto na parte pública como na parte suplementar, a gente tem dificuldades de acesso a profissionais capacitados, porque aquela famigerada frase, né? Autistas crescem, a gente precisa pensar no que a gente vai ter autistas idosos, né? A gente teve o primeiro autista diagnosticado, acho que faleceu em 2023. Então, é um diagnóstico novo, né? Sim. Mas a gente tem que pensar no futuro. A criança, ela precisa sim da atenção para fazer a intervenção precoce, para que a gente consiga fazer as terapias, mas a gente também tem que pensar que o autista, ele vai crescer, ele vai ser um adolescente, ele precisa treinar suas habilidades sociais. Então, a gente entrou também com estudos, ainda não tem nada ordenado ainda sobre isso, mas a gente está estudando sobre questões de socialização para adolescentes e adultos, para ir atrás, né, realmente de inovar em saúde, mas pensando muito nesse público, assim, porque
como eu te disse anteriormente, né? Eu tenho a minha socialização no trabalho. Eu acabo não socializando tanto fora do trabalho. E como o trabalho, ele acaba sendo um mecanismo tão importante, né? Porque hoje em dia a gente tem muitos autistas que o mercado não consegue incluir. Não consegue anexar essas pessoas seja por conta da seleção que não seja inclusiva, seja pelas questões de que o local não se adequa ao autista. Porque as pessoas precisam entender que as nossas dificuldades, elas não são privilégios. Elas são uma necessidade. Então, Exatamente. O local de trabalho, assim, ele precisa entender que é uma necessidade para que aquela pessoa seja produtiva tanto quanto as outras que são típicas. Sim. Então, a gente é capaz, tão capaz quanto, mas a gente precisa dessas ferramentas para potencializar esse desenvolvimento, né? Eu, atualmente, tenho algumas adaptações no meu trabalho, que são... Eu tenho uma mesa fixa no meu trabalho. Em tese, ninguém teria uma mesa fixa, mas eu tenho uma mesa fixa. Ela fica estrategicamente no local mais afastado, para que eu possa não ter tantos ruídos me atrapalhando. Eu faço uso de abafadores de ruído. Tenho também combinados com a minha chefe de que quando eu estiver sobrecarregada, eu possa ir para a sala de descompressão que temos lá no prédio, para que eu possa me regular e assim voltar e desempenhar meu trabalho. Eu também trabalho de forma híbrida, então eu tenho essa flexibilidade de dias. Eu vou geralmente nos dias que tem menos gente. Sim, então eu me organizo dessa forma. A equipe toda sabe do meu diagnóstico. Eu acho que essa parte foi a primordial. Acho que sem ela não teria inclusão, porque eu sei que muitos adultos têm medo de falar para as pessoas, mas é só falando, é só conversando sobre o assunto, explicando, que as pessoas vão entender o porquê de tudo. Exato. Então, no primeiro dia de trabalho, a minha chefe perguntou para mim se eu podia falar um pouco sobre. Então, eu falei um pouco sobre as minhas particularidades. Claro que cada autista é único e tem as suas particularidades, mas eu acabei explicando de forma geral. E também pus as minhas limitações. E isso funcionou de uma forma que, hoje em dia, os meus colegas... tem algumas colegas que elas entendem que eu tô num momento de crise. E elas me avisam antes de eu entrar em crise. Que elas já se identificam. Já identificam, né? Tem minha colega Clarinês, ela é meu suporte master lá no trabalho. Quando ela percebe que eu não tô bem, ela fala, vai lá pra salinha de descompressão, senta um pouco lá, respira, que tu não tá muito legal. Então, ela me avisa antes que eu possa acabar tendo uma crise ou passando mal. Porque a gente tem isso também de não perceber, né? Quando tá vindo algum evento, vindo um meltdown, vindo um shutdown, o meltdown é uma explosão, né? Então, de sentimentos. E o shutdown já é aquele apagão, aquela sensação de inanição, assim, de não conseguir se mexer, de não conseguir falar muitas vezes. Às vezes eu tenho que fazer uso de um aplicativo que eu utilizo como CA, né? Que é Comunicação Alternativa Aumentativa, que muitos autistas que não verbais usam. Mas eu mesmo, verbal, às vezes fico não verbal, né? Porque é aquela máxima, né? Comunicação nem sempre eu, só porque falo, estou me comunicando. Sim, exato. E tu vê que a gente são medidas relativamente simples, né? Que, enfim, tu tá listando aqui que o teu trabalho e teus colegas, tua chefia, entendem a tua condição e vão criando mecanismos para te ajudar, né? Por exemplo, uma coisa, a mesa tá num lugar mais afastado, onde tu fica
com menos barulho para te concentrar. E a Adriana, na nossa conversa prévia, que a gente sempre faz uma conversa prévia antes de gravar nosso videocast, fica conversando aqui também nos bastidores, falou sobre justamente a criação de espaços, né, Adriana? Espaços sensoriais, uma sala de descompressão, né? Onde, quer dizer, a Janine pode ir caso ela precise. Eu queria que tu falasse também da importância disso, assim, porque muitas vezes, para uma pessoa típica, um ambiente de qualquer instituição de saúde, seja na esfera hospitalar, seja numa unidade básica, ele é um pouco hostil, né? Então, pensa que a gente está atendendo ali um atípico. Por que seria tão importante? Eu não sei se já existem, posso estar falando uma besteira aqui, não sei se já existe na rede de Porto Alegre, por exemplo, alguma unidade básica que tenha uma sala sensorial ou uma sala preparada para isso. Mas também falávamos na nossa conversa que talvez só uma sala mais afastada, com menos estímulos visuais e menos sons, talvez já seja um primeiro passo importante, né? Então, queria que tu falasse sobre isso também, sobre a importância da ambiência, né? Nos serviços de saúde. Acho que quando a gente fala em atenção primária à saúde, a gente fala em ordenação do cuidado. Então, a atenção primária, a unidade de saúde, deve conhecer, né, os seus usuários, deve conhecer quem está ali. Então, eu conhecendo, já consigo pensar em manejos, já consigo pensar em estratégias, já conheço as pessoas, eu posso preparar espaços, né? Claro que a gente sabe dos recursos, das dificuldades financeiras também, mas que às vezes são questões simples e baratas que a gente consegue pensar, né? Então, ter uma sala de espera um pouco mais preparada, já sei que eu tenho aquela pessoa de poder atendê-la, né, dentro da prioridade. Pensar, de repente, em uma sala realmente de descompressão, uma sala de crise, por exemplo, a pessoa tem uma crise numa sala de espera. O que eu faço, né? Eu preciso também proteger essa pessoa, né, dessa exposição e trazer para um lugar específico. Então, eu acredito que se as unidades pensarem, as unidades hospitalares, todas as unidades de saúde, pensarem em protocolos de atendimento, de como eu posso pensar na atenção a essa criança, né? Na pesquisa que nós fizemos, que foi numa unidade de radiologia, que é um ambiente bastante tenso e hostil, né? Para uma criança, para um adolescente, para uma pessoa que já é hostil, né? Um exame de ressonância que tem muito ruído e demora muito tempo, né? O que se pode fazer? Às vezes elas têm algumas condições, algumas estratégias dentro de alguns exames para tentar evitar anestesia, evitar sedação. Então, a equipe já foi construindo estratégias, né? Tem uma pessoa que trabalha com ludicidade também de uma outra profissão que trouxe elementos para a equipe de enfermagem. A importância da equipe de enfermagem que está lá na ponta pensar e já recebe a pessoa típica e já sabe como atuar. E a diferença que faz, eu vejo no meu filho, a diferença que faz, às vezes, a atenção daquela pessoa quando vai coletar um exame, quando vai fazer um exame radiológico, né? A diferença que faz ter esse manejo, ter esse preparo ou ter esse espaço um pouco mais diferenciado, né? Quando a gente fala em sala sensorial, a gente tem várias questões de ruído, de luz, de cores, né? De objetos, de cheiros. Isso que a gente possa pensar em todos, né? Olfato, visão, tudo, né? Para a gente possa adequar melhor esse ambiente. Então, a minha proposta é que os profissionais de enfermagem que estão lá na ponta possam pensar, e claro, levar para as gestões, enfim, para que a gente possa pensar um pouquinho mais esses espaços, né? E eu acho bem importante, né, a gente fala, eu toco muito nesse assunto enquanto mãe atípica, de sempre pergunta para o cuidador, né? Pergunta para o pai, pergunta para a mãe, olha, ele tem sensibilidade auditiva? Olha, ele se importa com luzes muito fortes, ele tem alguma questão com cheiro, porque é isso, né? Os cuidadores sabem bem, né? Conhecem bem o seu filho ali, né? Seu neto, muitas vezes, né? Que as vós também são muito ativa sempre. Então, acho que é sempre importante também perguntar, né? Inclusive, a Janine tá usando um cordão, não sei se vai dar pra ver bem na imagem, que um lado é o quebra-cabeça, né? Que é um dos símbolos do autismo, e o outro são girassóis. Os girassóis são, né, a Adri me corrija, e Janine também se eu estiver errado, mas um símbolo mundial que foi adotado para deficiências ocultas. Então, isso. Quem usa o cordão com o girassol, né, ou ela, ou no meu caso, por exemplo, meu filho não suporta, ele não suporta usar isso no pescoço, eu uso por ele. Então, sempre, volta e me pergunto, é tu ou é ele?
E aí eu respondo, não é ele, porque ele não usa, então isso já é uma sinalização, né? Que aquela Sim. pessoa tem as suas necessidades e talvez, né, realmente a gente tem que ficar mais atento, e isso em qualquer ambiente, né? Não é só na questão dos serviços de saúde, assim, mas de fato os serviços de saúde são já hostis, né? Por natureza. Uma internação, né? O quanto é hostil uma Imagina. internação, tantos procedimentos, e como a gente pode pensar, né, em salas, em leitos, em quartos que sejam mais preparados, mais de repente afastados um pouco do barulho, ter toda uma preparação daqueles ambientes para atender também. Eu tive uma experiência maravilhosa quando eu precisei fazer uso da emergência do Hospital Moinhos de Vento, onde, maravilhosa não pelo motivo que eu fui, mas pelo atendimento humanizado e capacitado que eles tiveram sobre a questão do autismo, né? Porque eu tenho uma questão de me desregular muito fácil, com esperas muito longas. Sim. Então, eu utilizo desse direito de prioridade. Não é sempre, mas em momentos que eu tô doente, coisa do tipo, eu acabo utilizando muito. Porque, por já estar fragilizada, né? Acabo tendo crises com maior frequência. E eles, quando eu sinalizei, logo eles já me colocaram uma pulseira a mais, que era do símbolo do autismo, para que eu tivesse essa prioridade e que as pessoas também me identificassem além do meu cordão, né? Porque eu poderia não estar com o cordão e não ter essa identificação. Então, eles utilizaram, assim, eu tive um atendimento, uma triagem muito boa. A questão de que me atenderam também com a maior brevidade possível. O médico me perguntou, inclusive, se eu conseguia entender o que ele estava me propondo. Então, eu tive uma atenção maior, assim, por conta dessa sinalização. E muitas me perguntaram se eu não estava, se o ambiente não estava me incomodando, se eu precisaria ir para quem sabe, uma sala, esperar. Não precisei, mas é ótimo saber que poderia fazer uso desse tipo de instrumento, né? E são aquilo que eu falo, as adaptações nem sempre elas custam algo, né? Elas geralmente são muito sutis, assim. Sim. Que nem trocar uma mesa, utilizar um abafador, precisar utilizar uma sala específica. No meu trabalho não tem uma sala para autistas, né? Não tem um ambiente específico. É uma sala que eu, junto com a minha psicoterapeuta, né? A gente criou um plano de ação para quando tivesse crise, eu puder utilizar daquela sala. Então, eu cheguei e comuniquei à minha chefe. Falei, olha, eu vou precisar. Acho que a coisa que eu mais preciso é de uma sala que eu possa fazer uso em momentos de crise. Quando eu estiver precisando. E essa sala, ela ficou toda preocupada. Como é que eu vou arrumar uma sala? E eu falei pra ela assim, não, eu preciso de uma sala que dê pra fechar a cortina, que eu consiga ficar naquele ambiente até o momento passar. E daí, ela prontamente falou, não, mas isso dá pra fazer. Então, nem sempre uma adaptação, ela precisa ser custosa. As pessoas acham, meu Deus, adaptação, vou gastar dinheiro. Sim. Né? Nem sempre tu vai precisar de mecanismos que gastem dinheiro pra ser feito. Às vezes é uma adaptação de entender ali que a pessoa ela se comunica de uma forma diferente. Então, nem sempre ela vai ser tão sutil nas colocações. Então, acho que é interessante também essas coisas da gente pensar na questão de atendimento ao paciente TEA, que as adaptações elas não precisam ser tão grandes. Mas que nem tu trouxe. Pergunta pro cuidador o que aquela pessoa precisa. Ou se for adulto, pergunta pro adulto ali o que ele precisa, né? Pra se sentir melhor naquele ambiente. Porque nem sempre é uma adaptação que vai custar algo, né? Sim. E até às vezes eu, pela minha observação, assim, às vezes é até, falando aqui de atendimento em saúde, né? É até a maior paciência, a maior disponibilidade daquele profissional, seja ele enfermeiro, seja ele médico, falando aqui de equipe de saúde, né? Ter mais paciência, entender que tu vai ter que
explicar talvez mais uma vez. Explicar mais de uma vez, que tu vai ter que, daqui a pouco tu não vai conseguir fazer exatamente o que tu quer, né, porque não vai ser possível, né, porque enfim, já tá numa situação ali de atendimento, e se tá em busca de atendimento é porque talvez de fato não esteja se sentindo bem, né. Eu acho que são passos que a gente vai construindo, né, em sociedade, né? Falando aqui de atendimento em saúde, mas falando em sociedade. Acho que tem muitas questões também de capacitação. Da equipe e de conhecimento, né? Então, enquanto a gente sabe que tem vindo uma demanda cada vez maior de pessoas atípicas e elas estão mais na atenção primária, estão mais no serviço de saúde, não quer dizer que elas não existissem, quer dizer que elas estão entrando mais nos serviços e muitas vezes elas acabam ficando mais na atenção especializada e não estando tanto na atenção primária, mas por vezes precisam de internações, enfim. Então, da gente buscar conhecimento, fazer capacitações para que as pessoas se sintam mais preparadas para atender e que vejam, que percebam que às vezes são pequenos gestos que vão fazer a diferença, né? Sim. E eu acho que isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Informar e falar sobre o assunto. A gente já fez outros videocasts e podcasts, por exemplo, sobre temas como assistência à população trans, né? Que também tem essas particularidades, homens trans, mulher trans. Então, da necessidade de capacitação, da necessidade de empatia, da necessidade de realmente prestar um atendimento sem preconceitos, né? Sem capacitismo, sem, enfim, nenhum tipo de discriminação. Então, acho que é um caminho que não tem volta, né? A gente tem que, de fato, ser uma sociedade mais inclusiva. Não dizer que é inclusiva, mas ser inclusiva, de fato. Adri, queria que tu me contasse um pouco mais da questão da formação, né? Tu citou que realmente não existia, até muito pouco tempo atrás, cadeiras específicas ou momentos específicos que se falasse dentro da formação dos enfermeiros e enfermeiras e também dos técnicos sobre a questão do atendimento, né, a esse público atípico. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, como tá agora, né, tu já falou um pouco que tem se tocado mais esse assunto, que tem se falado mais sobre isso, mas o que tu ainda vê que falta, assim, na formação desses profissionais? A população específica, né, entre pessoas com deficiência, pessoas trans, enfim, LGBT e população negra e várias outras tantas, né, a gente tem trabalhado muito na saúde coletiva nas nossas 3 disciplinas. É um eixo transversal dentro das universidades, acredito que todas, né, porque vem com bastante força também nas diretrizes, mas a gente vê ainda que falta muitas discussões. Quando eu recebi o Gustavo, eu me dei conta de quando foi que eu tive uma disciplina que falou sobre síndrome de Down. E foi na disciplina de genética, né? Se eu tivesse passado em algum campo de estágio que tivesse alguém, né, internado ou na atenção primária com síndrome de Down, talvez a gente tivesse feito um estudo de caso, né? E não foi feito. E eu fui me dando conta do quanto as formações na área da saúde têm essa lacuna, né? E o quanto a gente precisa cada vez mais trazer para dentro da formação. E foi muito interessante. Ontem nós fizemos um evento de parentalidade atípica que foi uma aula inaugural para os nossos bichos, né? E também tinham pessoas servidores da universidade. A gente fez um evento de extensão aberto também. E uma aluna comentou, assim, da importância deles já entrarem na graduação com esse olhar mais sensível. Claro. Porque nós trouxemos, né, pessoas, pais de pessoas com síndrome de Down, e uma pessoa com síndrome de Down também falando e trazendo algumas questões, né, pra gente discutir todas as dificuldades impostas pela rede. Então, de já ir se sensibilizando, e inclusive muitas trouxeram a falta de sensibilidade dos profissionais da enfermagem nas internações, né, nos encontros nos serviços de saúde. E isso a gente viu que mobilizou bastante e vem mobilizando a cada evento que a gente faz, nas discussões que a gente tem nos fóruns do curso, né, do cuidado a pessoas com síndrome de Down, e o quanto, quando a gente fala em síndrome de Down, o transtorno do espectro autista, TDAH, vem junto, né, porque a gente trabalha com as pessoas atípicas, então a neurodiversidade, né, e a gente vem trabalhando muito junto, porque realmente a gente precisa ter um olhar na formação, né, mais cuidadoso para a gente poder cuidar melhor da população. Que é importante a gente ter em mente, né, que a inclusão, sem inclusão não tem humanização. É uma frase que eu trago muito forte quando me perguntam sobre
como questão de atendimento, porque eu acabo tendo essa troca de conversas com outros profissionais de enfermagem, né? Como é que a gente faz para atender por falta dessa capacitação? E eu sempre falo essa frase, né? De que não tem como tu fazer um atendimento humanizado se tu não vai incluir aquele paciente, tu não vai entender a especificidade dele. E às vezes o despreparo é por falta de conhecimento, né? A falta de conhecimento, ela nos leva a caminhos que não são bons, tanto para o paciente como para o profissional, porque eu imagino também que o profissional ele deve se sentir mal por não conseguir atender da forma correta ou aquele paciente, não entender daquela condição. Então, quando a gente fala em questão do Down, quando a gente fala na questão do autismo, acho que é importante frisar também que, além da falta de capacitação, assim, também há essa questão da inclusão, que ela precisa ser muito trabalhada, né? A gente tem que entender que a gente tem uma sociedade e que ela é diversa, né? Tanto é que o autismo ele é um espectro dentro da neurodiversidade. Eu acabo não utilizando o cordão da neurodiversidade, mas eu tenho, que ele é o símbolo do infinito colorido. Sim. Eu acabo utilizando mais esse porque é o que as pessoas conhecem, né? Sim. Mas a gente vive num mundo neurodiverso, né? Então, entender essas condições é muito importante. Com certeza. Entender e se capacitar, né, Adri? Eu queria que antes da gente terminar, porque a gente tem muito assunto, mas eu acho muito, muito importante a gente falar, enquanto mãe atípica, como cuida de quem cuida, né? Que eu acho, de novo, falando aqui da atenção primária, que é um espaço, talvez, onde o profissional de enfermagem tenha, de fato, mais contato, né? Mais próximo com aquele usuário, né? Como a gente cuida de quem cuida, Adri? É bem complexo. Como ter um olhar mais sensível, então, né? Para usar, acho que um termo correto, a esses cuidadores, né? Porque a gente sabe que a parentalidade atípica é um grande desafio, né? E muitas vezes a gente vê mães, especialmente mães, né? Mães, pais, enfim, famílias sobrecarregadas, famílias cansadas, famílias que, como tu muito bem falaste, às vezes não têm acesso a terapias especializadas, né? Como olhar para esse cuidador? A gente imagina que se já não tem as terapias para as crianças que têm o diagnóstico, imagina para as pessoas, para os familiares, né? Exato. E quando a gente fala em parentalidade atípica, no ano passado o nosso evento foi sobre maternidade atípica, porque nós temos as mulheres como as pessoas que acabam sendo as responsáveis por esse cuidado, as responsáveis por levar nas terapias, as responsáveis, às vezes, por abandonar os seus empregos, os seus sonhos para cuidar das crianças. A gente tem essa realidade e essa invisibilidade. Eu conheço muitas mães que vivenciam, né, essa maternidade atípica, e o quanto elas trazem essa questão da invisibilidade da sociedade, às vezes da família, nesse cuidado. Aquela pessoa que pode suportar tudo, que suporta tudo, ela que sabe lidar. Eu já ouvi isso também, tu que sabe lidar com ele, né? E o quanto essa pessoa vai se sobrecarregando, e o quanto essa pessoa deixa de ter uma vida social ou outras questões, e não é cuidada e não é olhada, às vezes, pelo serviço de saúde. Então, acho que a atenção primária entra como uma peça-chave para enxergar. A gente pode pensar em grupos, né? A gente pode pensar em consultas de enfermagem, em olhar para essa população, porque a gente sabe que os encaminhamentos também são mais complicados, uma psicoterapia é mais complicada, né? Então, a gente entra também numa questão de que quando a gente quando se tem o diagnóstico, se buscam as terapias, muitas famílias acabam arcando com custos muito altos, né? Porque quando a gente não consegue pela rede pública, quando o plano de saúde também, às vezes, né, tem um reembolso que é um valor muito inferior do que é pago, às vezes as pessoas não conseguem estar nessa rede, né? E o desembolso direto, que é a pessoa, né, pagar diretamente, assim, é inviável. A gente sabe que esse virou um mercado de muito custo, né, para as famílias, assim. Isso é uma questão que tem que ser bastante discutida, né? Acho que tem que se discutir muito as questões de políticas públicas nessa área, porque realmente precisa ter um olhar para a pessoa típica e para a família. E nessa família também, muitas vezes, a gente encontra pessoas da família, os pais,
também atípicos, né? Sim. Que tem também alguma condição. Aconteceu no caso da Janine, Isso. né? E a gente ouve muitos, né? Quantos pais que estão sendo diagnosticados tardiamente a partir dos seus filhos, né? Gurias, e pra gente terminar, eu queria que vocês dessem um recado para a enfermagem, mas pode pensar na sociedade em geral, disso, assim, de que caminhos que a gente deve adotar para, de fato, ser uma sociedade mais inclusiva, né? Não só com as pessoas com síndrome de Down, não só com os autistas, né? Todo mundo que tenha algum tipo de necessidade especial, falando de neurodiversidade, enfim. Eu queria que vocês dessem um recado para a enfermagem e para a sociedade também, né? Aproveitando que a gente está em abril, quando está indo ao ar o nosso videocast, que marca aí o dia 2, que é o Dia Mundial de Conscientização sobre Autismo, e hoje, que coincidentemente, como a gente já falou no início, 21 de março, que é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Então, eu queria que vocês deixassem um recado aí, final. Somos majoritariamente mulheres na enfermagem, né? E mulheres cuidando de mulheres, cuidadoras e de famílias. Então, acho que a gente precisa cuidar muito e se apropriar muito do quanto a gente pode auxiliar essas famílias. A gente conversa muito do quanto aquela enfermeira que está na atenção primária e nos outros espaços, nos outros serviços todos, mas o quanto ela é a ordenadora desse cuidado, o quanto ela pode auxiliar essas famílias no seu caminhar dentro da rede. Isso é muito importante. E isso passa pela humanização, e humanização passa também por um olhar anticapacitista, né? Quando a gente fala que, nem parece que tem síndrome de Down, tem tantas falas, tem tantas posturas capacitistas que a gente ouve e que às vezes as pessoas acham que estão falando algo muito bom, mas não. Então, a gente precisa, eu acho que, se preparar melhor, né? Nós, enquanto formação, auxiliarmos nessa formação. Acho que na educação permanente também, eu vejo que o Corém tem trazido muitas questões nesse sentido. Esse videocast também, todos os videocasts e todas as iniciativas do Corém vem muito nesse sentido. Queria aproveitar, né, e veicular também a nossa 35ª Semana de Enfermagem do HCPA e Escola de Enfermagem e Saúde Coletiva da URGS. Nós teremos uma atualização numa mesa sobre cuidados avançados em crianças atípicas. Então, também estão todos convidados, né? Eu falei pra Adri que eu vou estar lá. Eu sou da enfermagem, mas eu me considero da enfermagem e vou estar lá. É uma enfermeira que vai fazer a fala, que também trabalha bastante, milita bastante nessa área e tem trazido muitas questões para dentro do hospital, né? Pra gente fazer esse olhar mais, cuidar mais das pessoas, né? Exato. Adri, muito obrigada. Janine, qual o teu recado final? Bom, assim como a Adri trouxe, né, sobre a questão da enfermagem na saúde coletiva, também em outros campos da enfermagem, é importante que a gente se aproprie muito dessa dinâmica de entender as dificuldades de cada atipicidade, mas a gente também tem que, como eu disse, né, pensar que sem inclusão não tem humanização. Então, o nosso cuidado precisa ser humanizado, a gente precisa ter a nossa atenção voltada para o paciente, assim como ela pontuou a questão de se é possível buscar algum encaminhamento, se apropriado dos meios, de como funciona o caminho, né, para a busca do diagnóstico ou do acompanhamento adequado que aquela pessoa precise, entender como a rede funciona. Muitas vezes o cuidado é baseado numa coisa simples, como eu disse, nas adaptações. Saber como funciona a rede, entender como tu pode ajudar aquela família, ajudar aquele paciente, com adaptações básicas, né? Então, a questão da sala de espera que a Adri falou, né, eu não vou deixar aquela pessoa esperando muito tempo, porque eu sei que ela pode ter um evento ali, uma crise, ela pode se desregular e isso afeta a sociabilidade daquela pessoa, afeta a dignidade dela, né, se tu coloca ela em exposição. Então, a questão da capacitação, ela é muito necessária. Hoje em dia, a gente vai... Não é porque tu trabalha numa emergência que tu não vai atender uma pessoa autista, tu não vai atender uma pessoa com síndrome de Down. Eu trabalho na UTI, não tem nada a ver com isso. Não, em algum momento, tu vai se deparar com alguma atipicidade que tu precisa entender aquele paciente. E a enfermagem é olhar o paciente de forma holística. A gente precisa ver o paciente completo. Não é só olhar a patologia dele, não é só olhar
quais são as deficiências dele, é olhar de uma forma completa. E olhar também para o cuidador, porque o cuidador, muitas vezes eu inclusive fiz o meu TCC sobre cuidadores, em cuidados paliativos, mas fiz sobre cuidadores. E uma coisa que eu entendi naquele momento que eu fazendo esse trabalho, é que o cuidador, ele é o mecanismo de auxílio daquele paciente. Ele é a pessoa que detém todas as informações, ele é a pessoa que tá ali por causa daquela pessoa. Então, a gente precisa também ter um olhar com mais carinho, com mais humanização também para com o cuidador. Então, um recado muito importante é sobre isso. Vamos ver os cuidadores com outros olhos. Eles também fazem parte desse olhar centrado no paciente. Porque eles querem o mesmo objetivo que a gente. A gente quer a melhora ou a atenuação do sofrimento daquele paciente. Então, acho que é isso. Gurias, muito obrigada. Foi uma honra estar aqui com vocês hoje. Eu fico muito, muito feliz, não só como mãe atípica, da gente estar falando desses assuntos todos que são tão necessários, né? Tão necessários para a enfermagem, para a vida em sociedade. É isso, a gente é diverso, né? Então a gente vamos abraçar essa diversidade, vamos fazer as adaptações necessárias, que isso é de fato ser inclusivo, né? Ser uma sociedade inclusiva, anticapacitista, e que vai caminhar em frente aí para de fato oferecer uma vida digna para todo mundo, independentemente da sua condição. A gente agradece mais uma vez a Adri, a Janine. Eu vou pedir para a Adriana, que ela não falou, mas ela tem um Instagram, né, Adri? Ai, sim, esqueci do Instagram. Cuidado Down, nos sigam lá. Cuidado Down. Eu acho que a gente vai... acho não. Vamos colocar aqui nos créditos, se tu tá me vendo no YouTube, tem a caixinha, aquela que fica embaixo. A gente vai colocar nos créditos o nome da Adri, o mini currículo, da Janine também. Ali onde tiver as informações da Adriana, vai ter o Instagram dela. Então, caso vocês tenham dúvidas, queiram entrar em contato, né, Adri? E a gente produz conteúdo para a sociedade, né? Exato. Através de artigos científicos numa linguagem acessível para toda a população. Perfeito. Então, acessem lá também o Instagram da Adri. E, aproveitando... Para quem não nos segue nas redes sociais, a gente está em todas as redes sociais. A gente está na rede dos jovens, que a gente brinca, que é o TikTok. A gente está no Instagram, tem o nosso site. Agora o nosso videocast que está no YouTube. Não quero ver em vídeo, não tem problema. A gente está nas plataformas de áudio. Pode ouvir só como se fosse um podcast. A gente... fica muito, muito feliz de ter concluído mais um. Que bom que tu nos escutou, nos viu até aqui. E em breve a gente vai ter aí vários videocasts sobre temas de interesse da enfermagem. Muito obrigada por terem nos ouvido, por terem nos visto. E a gente se vê em breve.